Today, I will be going over contractions. Hoje eu vou falar sobre contrações. So, a contraction is a shortened form of a word or a group of words by dropping certain letters. Então, uma contração é uma forma abreviada de uma palavra ou grupo de palavras ao soltar certas letras. To use a contraction, you use an apostrophe. Para usar contração, você vai usar apóstrofo. A contraction is usually used in informal speech. Uma contração é geralmente usado na fala informal. One common mistake that many people make is, for example, should've, which is a contraction should have, but it sounds like should of, which is the incorrect form. Erro comum que as pessoas usam é essa palavra contração, should have. E o som é parecido com deveria de, dever de, mas a frase correta é deveria ter. So these are some common examples of contractions. Esses são exemplos comuns de contrações. For example, isn't. Exemplo é isn't. Can be split into is not. Isso é is not, não é. So the contraction ending N apostrophe T means not. Então, esse final é N apóstrofo T é contração para não. The second example would be apostrophe RE, which means are. O segundo exemplo é apóstrofo RE. Isso significa são ou estão. For example, dare can be split into they are. Então, esse exemplo there, você pode, isso significa eles são ou eles estão. Apostrophe D means had or would. O apóstrofe D significa tinha ou iria. For example, she'd. Por exemplo, ela tinha. She'd can be split into she had or she would. Essa contração should é ela tinha ou ela faria. The next one is apostrophe VE, which means have. O próximo é apóstrofo VE, significa ter. One example would be
would've. Exemplo é faria. Would've can be Desculpa, teria. Sorry. would've can be split into would have. Isso would've você vai usar para teria. Next one is apostrophe LL, which means will. O próximo é apóstrofo LL. Isso significa vai. One example is wheel. Exemplo é will. Wheel can be split into we will. Esse exemplo, isso significa nós vamos. The next one is apostrophe S, which means is. Próximo é apóstrofo S, significa é. One example is he's. Exemplo é his. He's is split into he is. Isso significa ele é ou ele está. Next one is I'm. O próximo é I'm. This contraction is specific to I am. Essa contração é especificamente para eu estou ou eu sou. And finally, let's. E finalmente é let's. Let's is also specific to let us. Isso é especificamente para vamos ou deixe-nos. So these are some exercises. Aqui são alguns exercícios, atividades. Example number 1. Exemplo número 1. We are at the movie theater. Nós estamos no cinema. We are is the complete form or uncontracted form of we're. We are é forma completa de contração de we're. So if we rewrite this sentence with a contraction, it would be we're at the movie theater. Então, se nós vamos usar reescrever essa frase com contração, é we're at the movie theater. Number 2. He cannot play the drums. Número 2. Ele não pôde tocar a bateria. Cannot is the uncontracted form of can't. Essa cannot é uma forma sem contração de can't. So this sentence can be rewritten as he can't play the drums. Então, nós podemos escrever essa frase, he can't play the drums. Number 3. She will go to school today. Número 3. Ela vai ir à escola hoje. She will is the uncontracted form of
she'll. She will é forma sem contração de she'll. Rewritten, the sentence would be, she'll go to school today. Forma de frase com contração é she'll go to school today. Number 4. It had snowed yesterday. Número 4. Tinha nevado ontem. It had is the uncontracted form of it'd. Ele tinha é uma forma sem contração de it. Rewritten with the contraction, the sentence would be, it had snowed yesterday. Com contração, essa frase é it had snowed yesterday. Ok, eu vou falar sobre um tenso de verbo de future perfect. Futuro perfeito. Então, todos os verbos que são verde, nós já estudamos. Todos os passados, nós só temos 12, sim? Simple past, past continuous, past perfect continuous. E lembra que todos os simples, e nós vamos usar esse simple past e simple future muito, mas com presente você precisa fazer alguma coisa mais consistente ou um fato que é verdade hoje. Nós usamos continuous muitos, todos os contínuos, e nós usamos se alguma coisa é continuando. E vocês têm esse tenso também. E todos os verbos que finalizar com ando, indo, endo, isso é continuous. Então, hoje nós vamos falar sobre esse future perfect. Esse I will have studied English. Okay, future perfect. It's used for actions that will be completed before some other point in the future. E future perfect é usado por ações que vai ser completada antes ponto no futuro. It talks about an action that will be completed between now and some point in the future. E esse tenso falar sobre uma ação que vai ser completada entre agora e algum ponto no futuro. You're going to construct this using will have and the past participle. We've used this past participle a lot with Kaylee's teachings, so look back at her slides. Nós vamos construir usando will have, vai ter, com particípio passado. Nós usamos esse particípio passado muito com verbos que Kaylee nos ensinou. Então, vocês podem ver slides dela para ver todos os particípios passados. Vocês já sabem que particípios passados tem as regulares, verbos regulares tem esse ed no final. Mas os verbos que são irregular, tem muitos que são irregular, e tem um particípio passado que realmente não tem esse ed no final. E a melhor maneira para aprender esses verbos irregulares, esses particípios passados, vocês só precisam memorizar. Então, vocês precisam fazer alguma coisa para ajudar vocês e memorizar esses.
Sometimes you can use the future perfect tense and the simple future tense interchangeably. Então, algumas vezes vocês podem usar o tenso futuro perfeito e o tenso futuro simples de forma intercambiável. Valentina will leave before you get there. Valentina vai sair antes você chegar lá. Valentina will have left before you get there. Valentina vai ter saída antes você chegar lá. Então, esses dois têm o mesmo sentido. Mas, então, você pode usar esses dois tensos intercambiável. Use the perfect to show what happened first when you don't use prepositions such as before or by the time. Você vai usar esse futuro perfeito para mostrar o que aconteceu primeiro quando você não usa preposições como antes ou de desculpa de by the time a esse tempo. Então, onde foi? Desculpa. At 8 p.m., Valentina will leave. Às 8 horas da noite, Valentina vai sair. Valentina will wait until 8 o'clock to leave. Em esse caso, Valentina vai esperar até 8 da noite para sair. At 8 p.m., Valentina will have left. This means that Valentina will leave before 8 p.m. Às 8 horas, Valentina vai ter saída. Nesse caso, Valentina vai sair antes do 8 da noite. Use the perfect tense, future perfect tense only for actions that will be completed before a specified point in the future. Use simple future tense for actions without deadlines. Usa esse tenso de future perfect só por ações que vai ser completada antes um ponto específico no futuro. Usa esse simple future tense, ou futuro simples, para ações sem prazos. Deadlines can be specific. 8 a.m. tomorrow morning or vague, next week. Esses prazos podem ser específicos. 8 de manhã, amanhã, ou ambíguo, próxima semana. Deadlines can depend on when something else happens, like after the party ends. Prazos pode ser dependente de quando alguma outra coisa acontecer, como depois a festa termina. But it must be sometime in the future. Mas precisa ser tempo no futuro. Exemplos de tenso de future perfect, futuro perfeito. I will have asked my dad by that time. Eu terei perguntado ao meu pai nessa época. Before next week, will you have called your mother? Antes, semana que vem, você vai ter ligado, chamado sua mãe. Our son will have used all his money by the end of the week. Nosso filho terá usado todo o seu dinheiro até o final da semana.
You all will have worked over 80 hours on this robot. Todos vocês terão trabalhado mais de 8 horas neste robô. We will not have arrived before the party ends. No teremos chegado antes do fim de festa. Making a future perfect negative. To make a negative of the future perfect construction, insert not between will and have. Para fazer esse tenso em forma negativa, você vai construir como incluindo esse not entre will e have. Então, você vai falar assim, will not have e com particípio passado. Will not, nós já estudamos com Iris, essas contrações. Esse will not pode ser acortada com essa contração won't. Won't, então você pode construir essa forma negativa com won't have com esse particípio passado. Esses exemplos. I will not have cleaned the house by 5 p.m. Eu não teria limpar a casa antes de 5 da tarde. They will not have completed their worksheets by tomorrow. Eles não terão concluído suas planilhas até amanhã. To ask a question using the future perfect tense, you're going to construct that using will plus the subject plus have plus the past participle. Para perguntar uma questão usando esse future perfect tense, você vai construir usando esse will com subjetivo, com have, com participio passado. For example, will James have finished work by then? James teria completar trabalho até esse tempo. Will we have eaten lunch already when Igor arrives? Quando Igor chega, nós vamos ter almoçar já? Common prepositions. Some prepositions are more common to use with the future perfect tense. Algumas preposições que é mais comum para usar com esse future perfect tense. By this time, até esse tempo. From now, de agora. At, already, já. By the time, até o tempo. When, quando, before, antes, as soon as. Como é as soon as? Assim que. Ok, então, nós vamos o outro tenso de futuro, mas nós vamos estudar outro tenso semana que vem, mas você só precisa saber que esses dois de futuro não é muito comum, mas nós usamos às vezes, então é muito bom para vocês saber como é esse tenso e quando você vai usar para reconhecer. E o que você precisa realmente lembrar com esse tenso é esse will have com particípio passado. Eu sei que é estranho que você vai usar um particípio passado para futuro, mas esse will com um verbo sempre vai ter futuro, uma coisa de futuro. Então, quando você usa will have com particípio passado, e sempre vai ser esse future perfect. Ok.
Então, nós vamos encerrar para hoje com isso. Nós vamos mandar worksheets, planilhas, como antes, sobre esse future perfect e contrações. Então, nós vamos falar sobre isso e quinta que vem. Ok, tchau.